Obrigada, Regina. Queria passar para o Alan, que é do Fórum Estadual de Trabalhadoras e Trabalhadores do SUAS, FET SUAS São Paulo. Obrigada pela presença. Muito boa tarde a todos e todas. Na pessoa da vereadora, quero cumprimentar o vereador Alfredinho, o vereador Suplicy, sempre parceiros aí de primeira linha nas nossas lutas, na nossa organização. Né? Para quem não me conhece, lembrar que eu também tenho a honra de compartilhar a direção do Fórum de Assistência Social, o FAS Oficial de São Paulo, com a Regina, na qualidade de coordenador adjunto. Cumprimentar trabalhadores, usuários, organizações sociais aqui presentes. E, antes de mais nada, de iniciar minha fala, por uma questão que transcende a questão partidária, não que ela seja menos importante, mas na defesa da democracia, do Estado democrático de direito, na defesa da imparcialidade do Poder Judiciário, que é objeto do Código da Magistratura, é dever do magistrado, pela isonomia, pelo respeito às atribuições de cada poder e de cada ator da nossa democracia, e defendo, sim, aqui, iniciando Lula livre. Para a minha fala, eu tenho me proposto a fazer o exercício de alternar o foco do nosso olhar. Olhar a árvore, olhar bem de perto, entender a árvore, mas, às vezes, dar um passo atrás para poder também enxergar a floresta como um todo, porque, às vezes, o problema da árvore não está só localizado, né, nela própria. E, nesse sentido, eu queria trazer duas palavras para a nossa reflexão hoje, para entender o modo tucano de governar, um governo para os ricos, que é o tema do nosso seminário. Primeira palavrinha, primeira conjugação, consciência de classe. Eu estou falando aqui do lugar de quem coordena um fórum de trabalhadores. E querem nos fazer acreditar que essa é uma discussão démodé, fora de moda, fora de tempo, fora de propósito. Mas ela está na base de tudo isso que nós estamos vivendo hoje, de todo esse desmonte, de toda essa caça a direitos, de toda essa violação dos orçamentos públicos no que tange às políticas públicas, de um genocídio programado, de uma necropolítica que está em curso no nosso país. E os outros dois conceitos, fica melhor do que palavra, né, são reforma ou revolução. Entender a social-democracia na sua composição histórica pressupõe entender e compreender esses dois conceitos. Nós precisamos reformar o sistema, que eu costumo brincar com muita seriedade, chamando de capitalista, porque não tem o ser humano, não tem o homem como centro objeto da sua razão de existir, ou nós vamos revolucionar, romper essa estrutura e construir uma outra ordem social. E aí o nosso Fórum Social crivou um chavão que nos pergunta a cada ano, a cada edição nova, outro mundo é possível? Então, não dá para a gente, pelo nosso curto espaço de tempo, fazer esse histórico mesmo, com um grande poder de síntese, que eu confesso não é o meu forte, todo esse apanhado da social-democracia no mundo e tudo mais. Então, vamos partir da nossa aqui. Em que momento nasce este partido da social-democracia brasileira, vamos assim dizer, no nosso país? No momento de derrocada das sociais-democracias internacionais, aonde grandes partidos, grandes ícones que se constituíram para fazer enfrentamento e contraponto às democracias liberais, ao modo liberal, ao sistema capitalista, vinham de uma situação de ladeira abaixo, de romper com essa tradição de luta, por conta também, são múltiplos sempre os fatores, mas vamos destacar os principais, também pela desconstrução do regime da União Soviética. Então, as sociais-democracias passaram a, em sua maioria, com grupos de resistência dentro de cada uma delas, em cada uma das nações, em cada um dos pontos aí deste planeta onde ela surgiu, se aderindo, caminhando para aproveitar esta lacuna de que havia um descrédito construído e generalizado dos modelos de governo de esquerda, os chamados socialismo real e clássico,
e aproveitaram esta lacuna para dizer, bom, então nós vamos apresentar um modelo que reforme o capitalismo, que não precise romper. A ameaça comunista já não existe mais, a bipolarização acabou, a Guerra Fria acabou. Então, não dá mais para pensar em revolução, porque tudo está atrelado a esse regime que acabou de ser destruído. Então, muito sinteticamente falando, vamos tentar reformar definitivamente, já era uma tendência dentro da social-democracia, mas vamos reformar o que está aí para ver o que a gente consegue, se a gente consegue diminuir, né, as mazelas e os impactos, né, do trabalhador e evitar que esta potência revolucionária do trabalhador se reanime em algum momento. Vamos conformá-lo de vez aí, fazendo ele acreditar que a história acabou, que só existe um pensamento único, que não existe mais nem esquerda nem direita, e que o modelo é esse, está dado, está pronto e acabado. E aí, no Brasil, se a gente olhar a trajetória do período mais recente, da ditadura militar, o partido que dava sustentação ao regime militar, à ditadura militar, era a Arena. E, ao longo do tempo, ela foi se transmutando, fingindo se metamorfosear, mas mudando apenas de nome. Virou PDS, depois rachou, virou PFL, na época da redemocratização, lançaram Sarney como vice, né, do então candidato à presidência, me fugiu o nome dele, Tancredo Neves. Depois, a outra dissidência do PDS virou o Partido Progressista, que sempre abrigou Paulo Maluf. E, por último, né, temos aí a nova nomenclatura, que eu procuro não chamar de DEM, também por uma razão muito forte, prefiro chamar de Demo. Não por qualquer coisa maligna, mas por ser abreviação de democrata. Então, é a este partido que tem esta gênese, essa constituição histórica no seu DNA, que a social-democracia se alia de primeira linha para construir o seu projeto de poder e ascende à presidência da República com Fernando Henrique Cardoso, numa dissidência do então PMDB, que era o partido que fazia oposição ao regime militar. E, nesse sentido, quem que compunha, quem que rompe com o PMDB? A grande elite burguesa paulistana, grandes nomes aristocráticos, linha de frente de uma classe média alta, altíssima, que organiza esse partido, né, numa perspectiva de tomada do poder. E, neste contexto internacional, onde grande parte da social-democracia acabava se rendendo a essa opção de aderir, né, ao neoliberalismo, tentar reformar o sistema, ela vai e surfa nessa praia. Então, por que eu chamei no início a atenção para a discussão da consciência de classe? Porque, dando um salto no tempo, hoje, o que a gente está vivendo no Brasil? Uma dita branda ou uma democratura disfarçada de democracia liberal, fundamentada em quê? No preconceito, na intolerância, no ódio de classe, no preconceito, na divisão, principalmente de nós aqui no andar de baixo. Eu vi uma frase muito interessante que foi atribuída a Ladislau Dalbor, que é um estudioso das cidades, uma pessoa que eu admiro muito, não sei se é dele exatamente a frase, nem sei se é exatamente assim, mas é mais ou menos isso. Os caras que ganham 500 mil convenceram os caras que ganham 20 a 50 mil de que o problema são os que ganham 1.000, 1.500, 2.000. Esse é o resumo dessa ópera que nós estamos vivendo hoje. E, nessa pegada, misturando aí o caos da meritocracia e de tudo mais, o que vem junto? Precisamos eleger pessoas competentes. Quem é o competente? O Estado é incompetente. Se o Estado é incompetente, temos que buscar na iniciativa privada bons gestores para administrar esse Estado que é incompetente. Só que eles escondem que quem corrompe o Estado incompetente são os grandes donos das megacorporações, das empresas privadas. Quem corrompeu o Estado brasileiro massivamente foram as grandes corporações, através do financiamento privado de campanhas que os seus parlamentares aprovaram e regulamentaram. E, dentro de uma orquestração midiática, jurídico-parlamentar, que a gente vem vivendo nos últimos governos, esta visão se tornou hegemônica na sociedade e levou à presidência o atual governo no plano federal. E por que eu estou trazendo isso? Porque a nossa política ela se dá nas 3 esferas. Não é à toa que a gente, nessa visão estratégica, enquanto Fórum de Assistência Municipal, estamos atuando conjuntamente com o Fórum Estadual e participando do Fórum Nacional para, de alguma forma, tentar contribuir e incidir nas 3 esferas, porque é nela que a política se dá.
Então, hoje, a briga está muito maior, porque nós não temos só um problema localizado na cidade de São Paulo, com uma gestão municipal avessa aos interesses dos mais vulnerabilizados, dos empobrecidos, das camadas inferiores da pirâmide social, que é o nome que a gente queira dar, dos desempregados. Criaram até um termo novo, eu estava pedindo aqui, ó, Socorro a Nazaré, para me lembrar do termo, porque tem coisas que minha mente parece que se recusa agora a gravar. Tem agora os desalentados, né? Quem são os desalentados? São aqueles que desistiram de procurar emprego, porque é crônica a falta de emprego, né? Então, é dentro deste cenário que nós temos que entender por que os governos, os chefes dos poderes executivos, estão com uma visão tão avessa a políticas públicas, tão avessa a tudo aquilo que nós lutamos e levamos décadas com sangue, suor e lágrimas para conquistar. Porque, senão, a gente diagnostica o problema e continua com uma visão turva da realidade, e, no próximo período eleitoral, onde nós vamos ter eleições municipais, nós vamos, inadvertidamente, uns mais, outros menos, ou talvez nenhum que esteja aqui, mas os que nós precisamos alcançar lá fora também, nessa disputa, né, pela consciência de classe, pelo dilema, pelo debate de reforma-revolução, podem repetir de novo, né, os mesmos caminhos eleitorais que nos trouxeram até aqui. Nós tivemos aí, nessa trajetória, ainda recente, né, dessa social-democracia brasileira, uma guinada e um alinhamento à ala ultradireitista, ultra-neoliberal, com o alinhamento de Dória, que foi prefeito aqui, a gente sabe muito bem, não preciso detalhar como é que isso foi para a assistência social e para as demais políticas públicas, um alinhamento automático, denotando uma guinada ainda mais à direita do que o modelo liberal que eles já encamparam durante os seus governos. E isso, para nós, também tem que servir de um sinal de alerta. Não adianta a gente procurar aliança com quem está aliado com o outro lado. E qual é o outro lado? É o lado adverso da classe trabalhadora, é o lado adverso dos mais vulnerabilizados, é o lado adverso dos desalentados, dos desempregados, dos pretos, dos pobres, dos periféricos, das mulheres. Não adianta ter ilusão. Cadê essas representações aqui hoje? Para ouvir, pelo menos, para dialogar, pelo menos, para procurar entender o nosso olhar, fazer esse exercício de alteridade. Não existe, né? O ataque às políticas públicas não é só na assistência social, está aí a PEC da morte. Tem um projeto de asfixia através do recurso financeiro, que se traduziu na emenda constitucional conhecida como PEC da morte, de congelamento por 20 anos. Eu caço o direito, eu derrubo a política de aumento real do salário mínimo, eu faço a reforma trabalhista, a lei da terceirização, estou com a reforma da Previdência na bala da agulha, dia 14, né? Dia de luta, portanto, para quem tiver consciência e coragem, né? Espero que todos nós e todos possamos convencer muito mais gente lá fora para mais essa empreitada. Então, não adianta querer estabelecer essa aliança, porque ela é programática, ela é compromisso de governo. Então, às vezes, o diálogo ele se faz necessário para que mantenhamos o que é protocolar, porque a gente sabe que, de concreto, muito pouco pode sair desse diálogo, porque as decisões estão fundamentadas no programa, no gênese, no DNA daquele partido, daquela concepção, daquela visão de mundo e daquela visão, né, de sociedade. Então, nós temos aí algumas sugestões, já indo para encerrar, que já foi mais da metade do meu tempo, como também nos foi solicitado, do que é preciso e é importante que a bancada, né, do Partido dos Trabalhadores, que chama essa discussão, que nos convida, né, para esse diálogo, né, o que nós trazemos como contribuição para isso. Achamos que é importante, né, que esta bancada se aproxime, tenha uma relação orgânica com os movimentos sociais, com os sindicatos, volte a aprofundar essa agenda, esse tipo de contatos como o de hoje, de maneira mais frequente, de maneira mais regular. Os pontos principais aí que descaracterizaram e diferenciaram o modo tucano de governar dos governos democráticos e populares se manifestam, por exemplo, no Criança Feliz, um programa de inspiração, né, primeiro damista, caritativo, benemerente, que vai lá ensinar para a mãe vulnerabilizada o que ela deve fazer, como é que ela deve cuidar do seu filho, já antecipadamente carimbando a sua incapacidade materna na sua testa, né? Serviços não tipificados funcionando com rios de dinheiro, que a gente viu os escândalos na televisão recentemente, como o CTA, sem passar pelo Conselho. Temos aqui a presença de duas conselheiras do Conselho
e da miúda recém-eleita para o Conselho, né, da Criança e do Adolescente, espaços da democracia participativas que foram sucessivamente violentados e afrontados. Então, é importante que esta casa, que especialmente essa bancada, se aproprie do papel e da concepção e das atribuições destes conselhos que são deliberativos, uma inovação da nossa Constituição, e compreendam, se ainda restar alguma dúvida, que eles não são concorrentes ao seu papel enquanto legislativo. Pelo contrário, são complementares e demandam uma ação conjunta, uma parceria efetiva dentro da conjuntura terrível que nós estamos atravessando. A aprovação do orçamento municipal nessa casa não respeita uma das principais atribuições do Conselho de Assistência Social, que é a votação da proposta orçamentária a ser encaminhada pelo Executivo. E há muito ruído proposital criado nessa atribuição. Ah, mas então é do Conselho a prioridade, a função de aprovar um orçamento? Isso é da Câmara. Não é a proposta. É o pontapé inicial, é o ponto de partida da discussão que o governo vai fazer, porque política pública é recurso financeiro, sem dinheiro não tem política pública. Por isso que teve a PEC da morte. Então, se não alinhar com aquilo que o Conselho vem construindo, vem analisando, vem normatizando de política pública, sabendo qual é a real necessidade da cidade, com o recurso necessário, o ponto de partida da discussão orçamentária já sai prejudicado, né, de cara. É importante incorporar as deliberações das conferências nos planos de metas, porque as conferências de criança e adolescente, assistência social e saúde, no mínimo, essas são deliberativas. E não dá para desconsiderar isso nem na construção do PPA e nem muito menos na construção do plano de metas. Tivemos aí, como sintoma dessa diferenciação, um contingenciamento que já foi citado aqui, de mais de 200 milhões, né, criando aí esse abismo entre os modelos de gestão diferenciado. A instabilidade e a insegurança para organizações sociais, trabalhadores e usuários é construída cotidianamente. O assédio a trabalhadores, organizações e usuários é permanente, é instrumento de gestão, isso não pode acontecer. Isso tem que ser motivo da nossa revolta e da nossa indignação. É importante também que esta bancada também some esforços conosco na implementação efetiva da Frente Parlamentar em Defesa do SUAS, que deve funcionar em sintonia com a Frente Municipal em Defesa do SUAS, uma arquitetura democrática ampla que nós construímos aqui nesta casa, com vistas a construir uma base sólida de defesa intransigente do SUAS, com uma mobilização popular, uma mobilização social forte, que mantenha ativa essa comissão, essa frente parlamentar, perdão. Né? É necessário também que a gente possa garantir o repasse nas verbas repassadas pela Prefeitura do dissídio dos trabalhadores. É inadmissível que, numa relação de parceria, um direito legal líquido e certo, como o dissídio coletivo dos trabalhadores, não seja incorporado e seja repassado, consequentemente, para que as organizações possam oferecer, ao mínimo, os dissídios que tão parcos têm sido ultimamente por força, né, dessa conjuntura, né, que eu citei. Por último, é importante, de novo, quero salientar esse aspecto, né, que esta casa se alinhe com os conselhos deliberativos, e aqui estamos tratando mais especificamente da assistência social, na fiscalização dos atos do Executivo. Este governo não presta contas, que deveria fazê-lo trimestralmente, ao Conselho Municipal, de como ele está executando os recursos do Fundo Municipal. E se essa casa, entendendo essa atribuição do Conselho, que a Secretaria deve prestar conta da execução do fundo para o Conselho, poderia e deveria cobrar aqui da tribuna esta ação efetiva e poderia também fiscalizar conjuntamente e um subsidiar o outro com dados, com informações, para obrigar, se é que deveria ser necessário, mas o é factualmente hoje, esta prestação de contas de para onde exatamente estão indo os recursos, né, da assistência social e, por que não, corroborando o que Regina já disse, de todas as políticas públicas. A assistência social ela tem a intersetorialidade como pressuposto básico da sua existência. Então, por si só, ela não vai resolver todos os problemas. Se não estiver funcionando, e funcionando na visão de sistema, saúde, educação, habitação e todo o conjunto das políticas públicas, a assistência social não vai a lugar nenhum. E, por último, né, é muito importante que, instalada a frente parlamentar, efetivamente, com esse suporte técnico-político da Frente Municipal em Defesa do SUAS, nós possamos construir juntos e coletivamente uma lei municipal em defesa do SUAS.
onde constem todas as necessidades, tudo aquilo que é ideal, tudo aquilo que é necessário para a política, dentro do marco legal vigente, antes que seja tarde demais, antes que eles consigam nos derrotar e não reste mais ruas para a gente poder lutar por ele. Muito obrigado. Obrigado, Alan.